Foi sepultado neste fim de semana no cemitério Jardim da Paz, na estrada de Ribamar, o corpo da menina encontrada morta no quintal de casa depois de quase 48 horas desaparecida. O cortejo foi acompanhado por milhares de pessoas emocionadas. Sob aplausos, o corpo da menina Alana Ludmila deixou a escola no bairro do Maiobão. Durante todo o velório, desde a noite desta sexta-feira, foi intensa a movimentação de pessoas. O corpo da garota foi carregado por militares, que também fizeram um cordão de isolamento, já que centenas de pessoas acompanhavam o cortejo. A mãe, a todo momento, teve que ser amparada. O semblante era de cansaço e tristeza. O corpo da criança foi levado até o caminhão do bombeiro. A justiça será feita, que é o que se espera agora. A Polícia Civil tem trabalhado intensamente. As verdades dos fatos, elas estão próximas da sua elucidação. E nós agradecemos o apoio de cada bombeiro que, mesmo de folga, esteve empenhado nas buscas, na tentativa que tivemos de encontrar a garota ainda com vida. Uma multidão, a pé, de moto, uma mistura de sentimentos de revolta e dor. Muita gente não segurou o choro, a emoção. É um sentimento de revolta, de comoção. Não só a família está sentindo, mas toda a cidade, todo o Maranhão, porque é um momento de fragilidade. Momentos antes do enterro, mais desespero dos familiares. Orações em meio à profunda tristeza. O pedido de parentes, vizinhos da vítima e amigos era por justiça. Quero justiça e eu acredito na justiça ainda do nosso país. Era para ter detido ele, para averiguar o andamento do processo. Nós estamos pedindo justiça pela vida da Alana Ludmila. Estamos muito tristes, todo Maiobão chora, né, por essa violência muito forte contra as crianças. Essa violência, isso nos abalou profundamente. Após o enterro, a mãe de Alana, ainda muito abalada, desabafou. Eu não pude velar minha filha por causa de boatos maldosos, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu vou falar, eu vou repetir o que eu falei, mas eu perdoo. Eu perdoo cada um que plantou essa semente de ruindade para me atingir meu... Eu quero falar, eu quero desabafar. O meu irmão, disseram que meu irmão matou. Gente, meu irmão não matou. Meu irmão era como um pai para ela, gente. Ela o amava. A minha filha era muito amada. Amada por todos. Alana Ludmila, de 10 anos de idade, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira. O corpo da criança estava enterrado no quintal da própria casa. O laudo apontou que a menina foi vítima de asfixia. Antes, ela foi abusada sexualmente. Gente boa, brincalhona, sorridente. É uma criança que era muito feliz, cara. Vivia com a família muito feliz. Padroeiro enorme da família, de todos nós, não poderia ser diferente. O fato que é grande repercussão, né, Silvano, na verdade, uma tragédia, né, o que aconteceu ali, né? Sem dúvida. E a comoção social é muito grande, principalmente quando se trata da questão de crianças, né? E ainda mais a Amanda Ludmila. Se você for à comunidade do Maiobão, essa menina era muito querida, considerada uma criança inteligente, né? E uma criança muito bem aceita, muito bem relacionada dentro da comunidade. Daí a razão da comoção, da participação. Essa participação da comunidade do Maiobão foi desde quarta-feira que houve o anúncio do desaparecimento dessa menina. A comunidade esteve mobilizada, à noite você ia lá, tinha sempre gente em vigília, gente participando, gente trabalhando, mesmo que não tivesse nenhuma ligação com a família, mas se sensibilizou com a história e, de qualquer forma, muita gente se prontificou em ajudar, e isso foi realmente um negócio assim muito marcante, essa sensibilidade das pessoas, a solidariedade em ajudar a família naquele momento. Silvano, aqui no estúdio nós já temos a presença, aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, da delegada do Departamento de Feminicídio do Estado, Viviane Zambuja. Delegada, muito obrigado por ter aceito o convite da TV Difusora e estar conosco aqui ao vivo falando sobre o caso.
Bom, esse é um caso que ganhou grande repercussão e aí, como o Silvano falou ainda há pouco, uma menina inteligente que não abria a porta nem para os avós, não é? Muitas das vezes a mãe relatava sobre isso. Como é que o Robert teve acesso a ela na residência? Ele falou isso no depoimento? Bom dia. Falou sim. Bom dia. Bom dia a todos. Ele pulou o muro do quintal e ele tinha uma chave reserva, a qual ninguém sabia que ele tinha essa cópia, nem mesmo a mãe da menina. Então ele pulou o muro e abriu a grade, né, o cadeado que fechava uma grade que dá acesso do quintal para a cozinha. Foi dessa forma que ele entrou. Ele entrou e saiu também pulando o muro. Agora, delegada, por que razão, por exemplo, essas investigações não foram logo assumidas? É claro que a gente não está duvidando aqui da competência de quem começou essa investigação, mas uma investigação, por exemplo, com um departamento abalizado, que já tem um histórico de trabalhar com esse tipo de crime, que era um crime complexo, não é? No começo das investigações, que a gente viu que, mas é porque a lei, a legislação atrapalha um pouco quando você vai trabalhar num caso desse, porque a questão do desaparecimento. Mas aquele momento, no primeiro momento, já se tinha essa comoção, já se tinha uma comunidade toda na rua pedindo esclarecimento. Não era para entrar desde o começo uma equipe especializada, balizada e evitar, por exemplo, alguns percalços que houveram logo no começo dessa investigação? Silvan, como o próprio delegado-geral falou na coletiva, o protocolo foi usado para a busca de pessoa viva. Até então, a gente imaginou que fosse encontrar uma pessoa viva. Todos os elementos levavam a crer que ela tinha sido retirada de lá, tanto que a mochilinha foi encontrada na rua. É isso, foi um protocolo para pessoa viva e, infelizmente, aconteceu dela ter sido encontrada morta. E realmente o departamento ele só começa a atuar a partir do momento que aparece um corpo. Até então não se tinha notícia de morte. Claro que a gente não descartava essa possibilidade, mas a gente estava procurando uma pessoa viva. Ele chegou a ser ouvido, Robert, no primeiro momento, depois foi liberado. Algumas pessoas que não conhecem, o nosso telespectador está nos assistindo agora, que não conhece muito bem como é que funciona ali, fiquei imaginando, se ele foi ouvido, a menina estava desaparecida, por que não foi logo decretada a prisão dele? Essa é uma pergunta que fica, mas é claro que a gente sabe que a legislação não permite que o fato desse aconteça dessa forma, né? Então, quando ele foi ouvido, ele não era suspeito, ele foi ouvido como testemunha. Ele foi ouvido para saber se ele tinha visto alguma coisa, enfim. Ele passou a ser o principal suspeito, inclusive a partir do momento que ele fugiu. Até então ele era apenas uma testemunha, que foi ouvida e foi liberada. No primeiro momento que ele foi ouvido, não deu traços nenhum, pela informação que a senhora teve o acesso, inclusive, no primeiro momento, não deu nenhuma, enfim, indício de que teria participação no crime? Olha, eu não participei desse primeiro momento da investigação, então eu não tenho como falar qual foi a percepção que os colegas tiveram nesse momento. Mas eu acredito que não, senão eles teriam detido, pedido imediatamente a prisão, né? Agora, delegada, diante da confissão dele, dos detalhes desse depoimento, que a senhora tomou o depoimento dele já depois da elucidação do crime, fica para a autoridade policial a convicção de que realmente esse crime é de um único autor, ele é realmente o autor do crime, pode ter mais gente envolvida, talvez não com participação direta, mas como copartícipe, pode ter participado de alguma forma desse caso da Alana? A priori, ele agiu só como ele mesmo disse, mas nós estamos no quarto, quinto dia de investigação, nós temos ainda vários dias para terminar o nosso prazo, então qualquer indício novo que surgir, nós estaremos averiguando, tá bom? Ou seja, a investigação continua. O caso não está encerrado, simplesmente não está encerrado de forma alguma. Apenas ele está preso e nós obtivemos a confissão, mas ainda temos um longo trabalho pela frente até concluir esse inquérito. Delegada Silvana, nós temos agora um depoimento exclusivo de uma vizinha dos pais do Robert Cerejo. Ela deu esse depoimento à repórter Geice Gomes, que contou como a mãe do assassino, confesso, ela reagiu diante da revolta de populares lá no Maiobão. Vamos conferir. No dia que apareceu o corpo dessa menina, a casa dela tentou ser invadida. E eu, no meio do sufoco, tentei socorrer ela. Gostaria de registrar isso para vocês, que ela saiu com a roupa do corpo, gente.
com a criança só com uma cueca, porque a população tentou invadir a casa dela, tocar fogo com ela lá dentro. Que a população respeitasse ela como mãe, se colocasse no lugar dela, que a gente não escolhe nossos filhos, a gente não tem noção quem que a gente está colocando no mundo que nós estamos criando. Mas eu posso dizer para vocês que ela está extremamente abalada, ela fala que se o filho dela matou, ela quer que o filho dela pague, que seja a justiça seja feita, ela quer que ele pague pelo crime que ele cometeu. Ela não acredita mais no que ele possa falar para ela. Ela, perdão, acho que o que ela falou para mim ontem na minha casa, ela não pensa nem em perdão. Por ser mãe, ela falou que ela não está pensando nesse perdão, não. Eles estão em choque. Parece que o mundo desabou na cabeça dela. Eles saíram falando assim, pega qualquer um deles, qualquer um da família, para matar qualquer um. Vai ficar só a lembrança da menininha. Delegado, essa é uma preocupação, principalmente com as redes sociais, né? Um caso relacionado à mãe, você viu a fala da vizinha lá, a preocupação da vizinha, e o caso da própria mãe da Ludmila, que disse, eu não velei minha filha por conta de boatos que foram divulgados. Essa é uma preocupação, essa é uma situação terrível, né? Não, isso é absurdo, não tenho nem palavras, porque as pessoas querem ser justiceiras. Gente, a polícia está trabalhando, a polícia está investigando, e a polícia age de acordo com os parâmetros da lei. Jamais a gente vai fazer ou admitir que se faça algo à revelia da lei. Não se faz justiça com as próprias mãos. Quer dizer, hoje há uma preocupação, por exemplo, com a questão da segurança da própria mãe, né, da Amanda Ludmila, e que diz que, na verdade, embora o crime seja esclarecido e tal, ela teve dificuldades até de ir no velório, e com a própria família, a mãe, no caso do Robert, né? Dizer, o crime não pode ser transferido para ela, que é uma mãe e deve estar sofrendo, e etc. Por toda essa história também, ela acaba sendo uma vítima de toda essa história. Soube que ela teve que se mudar, abandonou tudo e foi embora com medo de uma reação por parte dessas pessoas. Há uma preocupação hoje do sistema de segurança, por exemplo, com a questão da segurança da mãe da Alana, que está preocupada, e também da mãe do acusado, no caso Robert? Sim, claro que estamos preocupados, sim. Eu acredito até que o próprio secretário já tenha tomado a iniciativa de colocar uma patrulha à disposição. Não posso lhe confirmar essa informação no momento, mas eu acredito que se não aconteceu, deva acontecer. Não pode realmente, você tem razão, a família não pode pagar pelo um crime que o filho cometeu, essa mãe jamais poderia pagar. As pessoas têm que ter consciência disso. Quem cometeu o crime foi o Robert, não foi a mãe dele, não foi o pai dele, não foi a mãe da menina. Então não tem como admitir que se faça uma barbaridade dessa com uma família. Delegada, obrigado pela presença mais uma vez aqui na Difusora, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Bom trabalho. Obrigada, Tiziane. Obrigado também, Silvana, pela participação. Bom dia, Alberto. Bom dia.